Fala turma, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre quantos carrosséis postar no Instagram por semana. Pois é, muita gente tem dúvidas sobre isso, muita gente me pergunta isso. Por quê? Porque a gente ensina a criar carrosséis lá no Instagram, a gente tem todo um treinamento que ensina e dá ferramentas para que tu consiga criar carrosséis lá no Instagram usando inteligência artificial como um apoio, né? Mas a gente dá todo um treinamento com aulas exclusivas para que tu consiga criar carrosséis poderosos, carrosséis que convertem, que geram autoridade, que geram vendas. E essa é uma das dúvidas, né, desse curso que a gente dá, desse treinamento, desse método que a gente tem. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes, né? E eu acredito que não tem como a gente responder ela diretamente falando um número. É impossível. E isso, ao longo do vídeo, tu vai entender o porquê. Então, quantas vezes postar no Instagram, né, falando de carrosséis, isso não vale só para quem faz o nosso curso, para quem está dentro do nosso método. Isso vale para qualquer pessoa que posta, né, carrosséis aí no Instagram, que é um formato que tem dado muito resultado, tem trazido muito alcance, muito engajamento. É um formato que agora, nesse ano aqui, em 2025, que eu estou falando, ele se tornou um formato que o Instagram está entregando muito mais. E isso é bom por quê? Porque o carrossel ele consegue trazer uma profundidade. Então são vários slides, a pessoa vai passando os slides e em cada slide tu pode ter um texto, né? Então tu consegue ter um texto, imagens e conseguir com que a pessoa faça uma leitura de um conteúdo um pouco mais profundo do que o tradicional do Instagram, que é aquele conteúdo rápido, né, de consumo muito rápido. Então até o nosso método, o nosso agente que cria carrosséis, ele ajuda a desenvolver um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais profundo. Então isso funciona muito bem para quem está querendo trazer seguidores, trazer uma audiência que engaje mais, que se conecte melhor com as tuas ideias, com a ideia da tua marca e faça com que tu tenha também mais autoridade, né? Vai desenvolvendo uma reputação melhor por causa desses carrosséis. Claro, se é um carrossel de fotos lá que tu posta, sem nenhum texto, é diferente. Eu estou falando aqui daquele carrossel que vocês devem estar vendo muito no Instagram, que é aquele que tem um texto mesmo, que vai conversando com a pessoa, vai levando ela para um caminho, direcionando para um ponto, muitas vezes, que tu quer levar aquela pessoa que está lendo, ou simplesmente quer passar um conteúdo interessante, um conteúdo de qualidade. E quantos postar por semana? Bom, o Instagram ele é uma rede diária, né? Ele é uma rede que, se tu produzir todo dia, tu vai levar vantagem sobre os outros, isso é óbvio, né? E o carrossel, eu não recomendo postar todos os dias. Por quê? Na verdade, assim, por que eu não recomendo, mas na minha conta hoje eu posto mais do que um carrossel até por dia? Porque eu falo sobre isso. Porque atualmente um dos meus principais produtos é esse de ensinar a criar carrosséis. Então eu estou desenvolvendo a minha conta nesse sentido, produzindo mais do que um carrossel por dia, e isso me traz o resultado que eu desejo. Mas eu quero, né? Isso é intencional, porque eu quero que as pessoas cheguem lá no meu perfil e percebam que eu produzo muitos carrosséis, e eu produzo esses carrosséis em meia hora por dia, então é muito pouco tempo que eu dedico para isso. Isso também é algo que a nossa ferramenta proporciona, e eu produzo 2, 3 às vezes por dia. Ok, eu faço isso, mas eu não estou dizendo que tu precise fazer isso. Então, vamos pensar assim, se tu já tem alguma produção de conteúdo, tu posta algum Reels, alguma imagem, tu pode encaixar um carrossel no meio da tua linha editorial. Então, por exemplo, tu pode, na tua linha editorial, tu ter 3 carrosséis por semana, ou 2, ou até 1. Então, isso é totalmente possível quando tu tem essa linha editorial bem formatada, bem criada. Então, não tem um número exato de quantos carrosséis por semana postar, e eu não recomendo que, por exemplo, tu é um médico, né? Tu é um médico ou tu é nutricionista. Tu não precisa
e talvez não fique nem legal tu ficar postando carrossel todo dia, a menos que tu consiga produzir realmente um conteúdo bem diferenciado, focado, porque muitas vezes o teu paciente ou o teu público não vai estar se conectando sempre com aquele mesmo tipo de conteúdo do carrossel. Então, o importante é variar. Então, eu acompanho e ajudo algumas contas que crescem muito com os carrosséis, crescem há muitos anos, na verdade, já com os carrosséis, mas a gente não usa o carrossel todo dia. Por exemplo, a gente tem contas que criam um Reels e um carrossel, intercalando. Então, é um dia um carrossel, um dia um Reels, um dia um carrossel, um dia um Reels. E o carrossel tem mais do que um formato ainda. Então, ele tem um carrossel com dicas, que aquelas numerações, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou um carrossel mais profundo com um texto mais longo. Então dá para ter essa variação também nessa produção de conteúdo. Então, assim, vamos pensar no seguinte, se o Instagram é a tua conta principal, é onde tu gera mais conteúdo, cria mais conteúdo, tem mais ação, e tu quer investir no Instagram, então eu recomendo que tu crie conteúdo todo dia. Não tem muito o que fazer. E coloque aí na medida que tu enxergue que é possível na tua conta, da tua marca ou a tua conta própria, encaixe no meio da tua linha editorial alguns carrosséis. 2, 3 por semana, 4, 5, aí vai depender realmente do que tu busca. E se o Instagram não for a tua rede principal, ou se tu usar outra rede, por exemplo, como o YouTube aqui, pode ser que tu tenha uma grande vantagem em criar carrosséis e até criar menos carrosséis, então tu não vai precisar dedicar tanto tempo ao Instagram, tu não vai ficar preso naquele algoritmo que é tão diário, que te prende a atenção. Então tu vai conseguir criar talvez 1 ou 2 carrosséis por semana e trabalhar os teus outros canais. Até isso é algo que eu recomendo muito. Trabalhar outros canais, trabalhar aqui o YouTube, por exemplo, como mais um canal, como eu estou começando a fazer agora aqui. Isso tudo é intencional, para que daqui a pouco eu não fique dependendo apenas do Instagram. Eu trabalho com isso, com essa criação de vários canais e presença digital há muitos anos, desde 2006 que eu trabalho com isso. E é por isso que eu estou criando não só no Instagram. Mas com a ferramenta que a gente tem, que é o Carrossel Pro, tu consegue criar 2, 3 carrosséis que nem eu crio por dia e não ficar tão preso àquela rede social. Então, até isso pode te dar uma certa liberdade para conseguir criar em outros canais que são tão importantes. Ter um canal aqui no YouTube, por exemplo, ter um Substack, que é uma rede muito bacana também, e lá também tu pode ter uma lista de e-mails e mandar e-mails, e ter um grupo no WhatsApp, e não ficar tão dependente do Instagram também. Mas falando em carrosséis, é isso. Varia muito de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, e o quanto que aquilo vai te dar de retorno realmente lá no Instagram. Mas uma coisa é certa, o carrossel hoje, ele dá muito retorno, dá muito alcance. Se vocês entrarem na minha conta, aqui embaixo tem o link da minha conta no Instagram, vocês vão ver que tem posts. Eu posto vários carrosséis por semana, alguns, eu vou dizer que não é que todos dão certo, muito certo. Todos dão certo, mas tem alguns, sempre tem 1 ou 2 por semana que explodem, que tem um alcance assim que passa dos 100 mil, 500 mil visualizações. Tem vários que já passaram de 1 milhão de visualizações. Então é um formato de conteúdo que está dando muito certo nesse ano, já vinha dando há alguns anos, mas esse ano aqui ele foi potencializado. E quem souber aproveitar isso, quem tiver inteligência de criar, e vai permitir também que tu tenha mais até liberdade na tua criação de conteúdo, né? Pode ser que usando a inteligência artificial, usando o nosso método também, nosso agente, isso vai liberar tempo para te criar em outras redes. Por exemplo, o YouTube e outras redes que eu comentei agora. Então é isso, pessoal. Hoje era esse assunto rápido, falando sobre a quantidade então de posts por semana aí para te criar. E se tu quiser conhecer mais o Carrossel Pro, que é essa ferramenta exclusiva com aulas também, muitas aulas na verdade lá dentro, já é um programa bem completo, tem o link aqui embaixo
E eu tenho também uma mentoria individual, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se tu quiser, basta se inscrever lá, pode ser que eu mesmo entre em contato contigo para a gente conversar, talvez marcar uma sessão aí, conversar para entender um pouco mais do teu negócio e tudo que tu está desejando criar daqui para frente no digital, usando a internet e usando também inteligência artificial, que é algo presente no nosso dia a dia aqui sempre. Até o próximo vídeo.